Hoje, a gente vai mergulhar numa obra que, olha, é muito mais do que só o livro de poesia. É Sagrada Esperança, de Agostinho Neto. Isso aqui não é só um livro, não. É como se fosse a voz de uma nação inteira lutando para nascer, sabe? Cada verso parece um batimento do coração da Angola que sonhava em ser livre. E logo de cara, a poesia já captura a alma da coisa toda. É uma imagem muito forte, né? O sofrimento convivendo com uma esperança teimosa, essa semente esperando com paciência pelo sol da justiça para poder finalmente germinar. Bom, e o nosso percurso aqui vai seguir os passos do próprio poeta. A gente começa com o grito do homem por trás das palavras, depois atravessa as paisagens de dor que ele descreveu, ouve o chamado dele às armas e, por fim, a gente vai entender o que realmente significa essa tal de Sagrada Esperança. Para decifrar Sagrada Esperança, primeiro a gente precisa conhecer o autor. E em Agostinho Neto, o homem e o poeta são uma coisa só, são inseparáveis. A vida dele não é só o contexto da obra, é a própria tinta com que os versos foram escritos. A força do Neto vinha justamente dessas múltiplas facetas. Ele era poeta, claro, mas também era médico, tinha um olhar quase clínico para diagnosticar as feridas da sociedade e mais, foi um líder revolucionário que se tornou o primeiro presidente de Angola. Então, a poesia dele não era um hobby, era a principal ferramenta de luta e de cura. E aqui está o ponto central. Esses versos não foram escritos no conforto de um escritório. São, na verdade, gritos que nasceram na solidão de uma cela, na experiência mais brutal da opressão. Cada palavra pulsa com o peso do confinamento e com uma sede de liberdade que não dá para reprimir. E essa experiência tão pessoal do Neto acaba se tornando a voz de uma dor coletiva. A poesia dele nos leva direto para as paisagens de um mundo sob o domínio colonial, pintando um retrato muito vivo e bem implacável dessa realidade. A poesia do Neto vive desse contraste brutal. De um lado, a riqueza, a opulência indiferente do colonizador. Do outro, a exaustão, o sofrimento e a sensação de ter a própria terra roubada. É nesse abismo entre dois mundos que os versos ganham uma força que corta. Bem no coração dessa dor toda, a gente encontra uma palavra que é quase intraduzível: saudade. E não é só sentir falta, é mais profundo. É uma nostalgia pela pátria, pela identidade, pela liberdade que foi perdida. É um sentimento que ecoa na obra inteira, quase como um lamento, mas também como uma afirmação de amor. E essa citação, nossa, ela resume perfeitamente essa ideia de saudade e exílio. A pátria vira uma memória, um lugar que existe no coração, mas que o corpo não consegue mais alcançar. É a dor de estar deslocado. Mas e aqui que está o pulo do gato? A poesia do Neto não se afoga nesse lamento. A dor é transformada em combustível para a ação. É nesse ponto que os versos se convertem em armas e a poesia se torna um chamado, sem rodeios, à revolução. É exatamente nessa virada que mora o poder de transformação da obra. A poesia vai além de descrever o sofrimento e se torna uma convocação para a luta. Ela deixa de ser um espelho da realidade e vira um martelo, uma ferramenta para forjar uma nova realidade. Os poemas parecem traçar um mapa para a liberdade. Tudo começa com o despertar da consciência contra a injustiça. Isso permite que vozes, antes isoladas, se unam. E essa união transforma a esperança numa arma, que leva no fim à exigência total da libertação. Neto não alivia, não. A poesia dele encara de frente uma verdade brutal. A opressão colonial não foi um acaso, foi um sistema pensado para manter gerações e mais gerações acorrentadas. E aí, logo em seguida, vem essa imagem de desafio, que é poderosíssima. A própria ferramenta da opressão, as correntes, se tornaria a matéria-prima para a libertação. É a alquimia da revolução, transformar a dor em poder. E é a partir dessa transformação toda que a gente finalmente chega ao coração da obra. É aqui que a esperança deixa de ser só uma palavra bonita e se torna a força motriz para o sonho de uma nova nação. O título da coleção já é a tese principal. A esperança para o Neto não é um desejo passivo, um otimismo vago. Ela é sagrada, ou seja, é um ato revolucionário. É o verdadeiro motor que move a luta pela liberdade. E o que essa esperança imaginava não era só o fim da opressão, mas a construção de um futuro completamente novo. A volta do exílio, a recuperação da identidade e, principalmente, a dignidade de um povo que constrói o seu próprio destino. Essa citação final meio que amarra tudo, encapsula perfeitamente o espírito da obra.
O futuro não é algo que a gente fica esperando passivamente chegar. É algo que se constrói ativamente, no agora, com cada ato de resistência, com cada palavra de esperança. No fim das contas, a importância dessa obra vai muito além da literatura. Ela se torna um documento fundador, um texto que articula a dor, a luta e o sonho que deram à luz à alma da nação angolana. A obra de Agostinho Neto deixa a gente com essa reflexão. Quando uma nação inteira sonha com liberdade, que língua ela fala? A história de Angola parece sugerir que, muitas vezes, essa língua é a poesia.